Médico para todos. Dor de cabeça forte e constante, associado com alterações visuais e até mesmo cegueira, pode representar um problema grave de saúde, raro, mas muito grave. Hipertensão intracraniana idiopática ou pseudotumor cerebral. Esse é o nome. Não é tumor de verdade, por isso recebe esse radical pseudo. Dia 30 de setembro foi o Dia Mundial da Conscientização e Prevenção deste problema, algo que acomete 1 a cada 100 mil habitantes. Requer um diagnóstico preciso e um tratamento adequado para se evitar sequelas e oferecer qualidade de vida para quem porta este problema. Para a gente falar mais sobre isso, eu convido Rayane Dantas, que é portadora desse problema, já submetida ao tratamento, administradora da página Hipertensão Intracraniana Brasil, levando informação para todo o Brasil. Rayane, muito bom dia, muito obrigado pela sua participação. Nós é que agradecemos, doutor. Prazer imenso estar representando a comunidade aqui. Rayane, eu já descrevi aqui, em termos médicos, o que é a síndrome da hipertensão intracraniana idiopática ou pseudotumor cerebral. Mas eu gostaria que você, como portadora do problema, dissesse para a gente o que é esse problema sentido na pele. É doloroso, é incerto, né? O nosso maior desafio hoje é validar nossos sintomas, porque não são os sintomas muito fáceis de conviver. São sintomas que é uma doença que tira a nossa vida, digamos assim, a qualidade, né? É uma doença que descredibiliza, inclusive, os nossos sentimentos. O que a gente está sentindo não é validado. Por quê? Porque não é algo visto a olhos nus. Não é uma doença que quem olha para mim e fala, olha, ela tem uma doença rara, que não tem cura, né? Quem não me conhece não sabe que eu tenho uma válvula, que eu necessito de uma válvula para poder ter um pouquinho mais de qualidade de vida. Eu tenho uma derivação ventrículo-peritoneal, que é na cabeça. Foi a partir daí que eu consegui ter um pouco de qualidade de vida. Fiquei curada? Não. Né? O intervalo das dores diminuíram. Né? O intervalo da frequência hospitalar diminuiu, porque o que era algo semanalmente de eu estar internada, então virou algo esporádico. Uma vez no mês eu vou numa emergência, tomo medicamentos. Medicamentos que são fortes. Né? Não é um medicamento comum vendido em farmácia que passa a dor. Às vezes a gente precisa da morfina. E muitas vezes somos confundidos. Quando vamos numa emergência, somos confundidos como viciados em morfina. Né? Esse é o Rayane, maior desafio de um portador hoje. Rayane, uma pergunta importante para todo mundo entender. O processo de aparecer os primeiros sintomas até o diagnóstico, ele foi muito demorado? Para mim, em muitos casos foram, especialmente para mim também. Eu comecei a sentir os sintomas meados de 2007, 2008 e comecei uma peregrinação, né? Em busca de uma resposta. Eu passei por mais de 15 especialistas. Entre São Paulo, na época eu morava no Pará. Hoje eu resido em Recife. Mas entre o Pará, Recife, São Paulo, Miami, eu busquei ajuda. E em praticamente todos eu tive um diagnóstico de enxaqueca, cefaleia atencional, dor psicológica, né? E eu não conseguia. A ponto dos exames de imagem, que também não são todos, não, basicamente 90% dos exames de imagem não aparecem hipertensão arterial. Então, chegava ao ponto de eu querer fazer um exame. Eu falei, meu Deus, mostre alguma coisa, nem que seja um tumor, algo que apareça nessa imagem, porque eu não estou ficando louca. Essas dores não é psicológica, eu sofro. Rayane, tomografia de crânio, ressonância magnética de encéfalo podem apresentar algumas alterações que nos fazem pensar, nós médicos, neurologistas, neurocirurgiões, no diagnóstico. Mas
a medida Suponho. não invasiva da pressão intracraniana e principalmente a punção lombar com manometria, para entender que a pressão dentro do sistema está aumentada, é que faz com que o diagnóstico seja realizado. Você passou por todo esse processo? Por todo o processo. Por último, em último caso, foi quando eu tive o apagão visual, que eu fiquei cega mesmo, passei assim, por alguns minutos. Foi que numa emergência eu encontrei um anjo em 2012 já, 2012, que solicitou a punção lombar com a monografia. Foi aí que foi verificado. Por quê? Porque eu não tinha as características ditas que, né, muitas vezes é usado, tipo, sobrepeso. Eu não tinha sobrepeso. Eu tenho 1,71 m, na época eu tinha 52 quilos. Eu era bem magra. Então, eu não tinha as características de uma pessoa que supostamente eles conseguem querer relacionar a obesidade com isso. Então, eu não tinha. Aí a minha pressão, a minha pique, que é a pressão intracraniana, estava em 44 quando foi feito em 2012. A Acho que aqui peregrinação é vale a pena a meados gente de falar o 2012. seguinte, né? O normal disso é cerca de 20 centímetros de água, 44 é alto, e isso já demonstra que pode existir uma alteração na pressão de perfusão cerebral. O que acontece? O sangue não consegue chegar de uma forma adequada dentro da cabeça e a pessoa acaba sentindo muita dor de cabeça, pode ter náusea, vômito, alteração visual porque o nervo óptico fica comprimido, alteração como, por exemplo, diplopia, porque outros nervos cranianos podem mostrar esse comprometimento e o tratamento envolve, não no seu caso, quando a pessoa tem sobrepeso que você não tinha, a orientação para reduzir o seu próprio peso corporal, para melhorar o retorno venoso e a utilização de medicamentos que diminuem a produção do líquor dentro da cavidade dos ventrículos cerebrais. Mas muitas vezes isso não é suficiente e uma neurocirurgia, como por exemplo a que foi feita em você, o implante da derivação ventrículo-peritoneal, ou seja, um catéter que é colocado dentro dessa cavidade onde a pressão está aumentada, desviando esse líquido sob pressão para dentro da cavidade abdominal, acaba sendo uma parte importante do tratamento. Rayane, eu gostaria que você falasse para todas as pessoas aqui quais são as dicas e orientações que você passaria para quem convive com quem tem esse problema. Primeiramente, empatia, né? A pessoa ela não para uma vida, ela não deixa de fazer as coisas que gostam porque está com preguiça, é cômodo para ela ficar deitada no quarto, porque é o maior desafio. É a validação das nossas dores. As pessoas tendem a dizer que às vezes é falta de fé, um remedinho passa, e não é. Eu tenho válvula, eu precisei de uma válvula para poder amenizar. Não passou, amenizou. Né? E tem pessoas que ainda não chegaram no tratamento cirúrgico, ainda tentam o medicamentoso. Mesmo assim, convivem com efeitos colaterais desses medicamentos que são fortes. Né? Nós sentimos uma fadiga incomum, uma pessoa normal não tem. E isso dificulta a pessoa dos afazeres domésticos, né? A pessoa bota a sua paternidade, a sua maternidade em questão, porque não consegue mais ter, né, uma vida comum. Não consegue fazer as coisas básicas do dia a dia, brincar com o filho, cuidar da casa, o trabalho laborativo também, o cognitivo é afetado, né? Na época, eu precisei ser afastada das minhas funções, do meu diagnóstico, mas eu trabalhava numa empresa familiar. Para mim, foi mais fácil. Hoje, convencer o empregador que é uma dor, que não é uma dorzinha de cabeça que vai para casa, descansa e volta e tá boa, é um grande desafio para a gente convencer o empregador. É um grande desafio convencer até o próprio cônjuge que está aqui ao lado, né, pai, mãe, e principalmente quando se tem um diagnóstico e a gente também acha alguns profissionais que a primeira coisa que fala é: você está doente, a culpa é sua. Nós temos muitos casos, porque você está obesa. Se você emagrecer, passa, né? E não é bem assim. Não é somente o emagrecimento. Né? O emagrecimento dá uma qualidade de vida e, assim,
Nós fizemos recentemente uma pesquisa entre os portadores. 403 portadores eles responderam um questionário. E nesse questionário, 64% deles, eles relatam que o ganho de peso veio após o diagnóstico, que levantou assim, a gente até conversa com os médicos da gente, porque será que o ganho de peso não é uma consequência da HI e não uma causa? Porque Rayane, 64% é um número grande. esse número que você está trazendo é um número importante, vale a pena a gente abrir essa discussão, e principalmente porque, Sim, além de portadora do problema, você milita ajudando as demais pessoas sim, através da página e das redes sociais. Nós sabemos que o pseudotumor cerebral acomete principalmente mulheres jovens, dos 20 aos 40 anos, com sobrepeso, mas que nem sempre é assim. Você está aqui para mostrar um exemplo pessoal que, na verdade, o peso acima do normal não estava configurando o seu problema. Eu agradeço muito a sua sim. participação, o seu testemunho, para que todo o Brasil tenha conhecimento desse problema, que é passível de tratamento e de condução, desde que o diagnóstico seja feito de forma correta e estabelecido o tratamento precocemente. Muito obrigado, Rayane. Obrigado, senhor, doutor. Nós é que agradecemos a oportunidade. É isso aí, pessoal. Até a próxima. Muito obrigado.